Em abril de 2026, o debate no futebol brasileiro era um só. O Fluminense jogava o melhor futebol do país. O time pressionava alto, criava chances, vencia com facilidade e a torcida tricolor vivia um momento de euforia que parecia o começo de algo grande. 30 dias depois, o mesmo time, com os mesmos jogadores, o mesmo técnico e o mesmo estádio, ouvia a própria torcida gritar sem vergonha dentro do Maracanã. Em 12 dias, o Fluminense foi do céu ao caos. E antes de você jogar a culpa em cima de uma única pessoa, eu preciso te mostrar os 3 culpados que ninguém está tendo coragem de nomear ao mesmo tempo. Porque a verdade desse colapso é mais feia do que parece. Segundo o Lance, o Fluminense foi de melhor time do Brasil a time sem vergonha em apenas 12 dias. Expressão usada pela própria torcida nas arquibancadas do Maracanã após a derrota para o Rivadavia em casa. O GE registrou que o clube acumulou frustrações, criou uma crise e passou a decidir a própria vida fora de casa na Libertadores. O aproveitamento do time em abril de 2026 despencou para 33%, um dos piores meses de um clube que havia terminado o Brasileirão em 5º lugar com vaga direta na Libertadores. A Bola VIP confirmou a queda brutal de rendimento e o baixo aproveitamento no período. E um vídeo no YouTube com o título "O Fluminense criou a própria crise" viralizou entre a torcida, porque tocou numa verdade que muita gente preferia ignorar. O Fluminense não caiu. O Fluminense se derrubou. Para entender o tamanho do que aconteceu, precisa do contexto completo. Zubeldia chegou ao Fluminense em setembro de 2025 e em seus primeiros 2 meses entregou 61,5% de aproveitamento, um 6-0 no São Paulo e a classificação direta para a Libertadores 2026. Em março de 2026, o Fluminense aplicava goleadas. O debate era sobre qual time jogava melhor futebol no país e a torcida tricolor vivia uma euforia que não se via desde o título da Libertadores 2023. Era real. Não era ilusão. Os números sustentavam o discurso. E então veio abril. E tudo desmoronou numa velocidade que chocou até quem acompanhava o dia a dia do clube. Na Copa do Brasil empatando com o Operário, time da Série B, sem marcar gols. Perdeu para o Bolívar em altitude por 2-0 sem competir. Perdeu para o Internacional no Beira-Rio por 2-0. Arrancou uma vitória sofrida de 2-1 com a Chapecoense nos acréscimos com um gol de Kennedy. E empatou em 1-1 com o Rivadavia em Mendoza, resultado que o Fluminense não merecia. Arrancado nos 90 minutos com um desvio de sorte. Nos últimos 5 jogos, uma vitória. Um time que marcou menos de 2 gols por jogo e que passou quase 90 minutos sem finalizar na direção do gol adversário em Mendoza. Isso não é uma fase. Isso é colapso. O aproveitamento de 33% em abril é o dado que resume tudo. E que nenhum argumento de lesão, calendário ou coincidência consegue explicar sozinho. Algo estrutural quebrou. E quebrou rápido. O Fluminense não caiu por acaso. Não foi o calendário, não foi só as lesões e não foi só o técnico. O Fluminense criou a própria crise, e a culpa tem 3 donos que ninguém está tendo coragem de nomear ao mesmo tempo. O primeiro culpado é a diretoria. Tudo começou no dia em que a diretoria tomou a decisão mais covarde e irresponsável do ano. Adiar o Fla-Flu para beneficiar o rival, tirar um dia de descanso do próprio time e colocar 25 mil torcedores numa situação humilhante. Esse foi o estopim. Não foi o campo. Foi uma caneta numa sala de reunião que detonou o ambiente interno antes de qualquer resultado desfavorável aparecer na tabela. O próprio Roger Machado apontou publicamente que essa decisão gerou um desequilíbrio no Fluminense que afetou diretamente a sequência de jogos que veio a seguir. Quando o treinador do adversário consegue identificar de fora o dano que a sua própria diretoria causou no seu time, é porque o erro foi grande. E ninguém dentro do clube teve coragem de falar. Ninguém. Isso é o maior símbolo de uma diretoria que não assumiu responsabilidade pelo estrago que causou. O segundo culpado é Zubeldia. Na minha visão, o técnico argentino tem padrões negativos documentados que não são novidade. Estão se repetindo no Fluminense exatamente como aconteceram no São Paulo. Demora absurda nas substituições. Em Mendoza precisou o time tomar um gol, passar 73 minutos sem alterações, para aí fazer 3 trocas de uma vez em desespero. Insistência em jogadores que não rendem. Canóbio com 10 jogos sem marcar continuou sendo titular. Serna sem conseguir dominar uma bola continuou tendo oportunidades. Bernal tocando para trás 90 minutos contra o Internacional continuou sendo opção. E a base? Fidelis, Vitor, Nathan, jogadores jovens com qualidade, continuaram no banco sendo ignorados sistematicamente. Isso prova que o problema não é só tático, é de perfil de trabalho. Um técnico que não confia na base, não tem coragem nas substituições e não reconhece publicamente os erros, não vai se recuperar sozinho. E a promessa que ele mesmo fez de classificar o time na Libertadores colocou o próprio trabalho na mesa como garantia. Agora não tem mais espaço para falar em processo. Ele mesmo criou o critério. O terceiro culpado são os jogadores. E esse é o mais difícil de falar, porque ninguém quer parecer que está atacando o atleta. Mas precisa ser dito. Serna não consegue dominar uma bola há semanas. Canóbio acumula 10 jogos sem marcar. Savarino, que foi o melhor do time por meses,
Hoje mal toca na bola e parece um jogador diferente. Bernal passou 90 minutos tocando para trás contra o Internacional num nível que envergonhou. James dá botes sem timing e comete erros primários de posicionamento. E o Savarino saiu visivelmente irritado com os próprios companheiros depois do jogo contra o Inter. Isso não é leitura. Isso é o próprio jogador expressando em campo e nas câmeras o que acontece naquele vestiário. Jogadores que pararam de correr, que perderam o foco, que não estão executando o que o treinador pede, certo ou errado. Isso não depende só do técnico. Isso é falta de comprometimento profissional. E numa sequência de jogos decisivos como essa, falta de comprometimento tem outro nome: falta de caráter. Isso prova que o Fluminense de 33% de aproveitamento em abril de 2026 não é coincidência, não é azar e não é só lesão. É o resultado de um clube que criou a própria crise dentro e fora das quatro linhas, com uma decisão irresponsável da diretoria, padrões negativos estabelecidos do técnico e jogadores que simplesmente pararam de jogar no nível que o Fluminense exige. O próximo jogo é contra o Vitória pelo Brasileirão, e num cenário normal seria o tipo de jogo que o Fluminense resolve sem muito esforço, mas nada nesse time em 2026 é normal. O Vitória chega como um teste de caráter, não tático, não técnico, de caráter. O Fluminense precisa de uma vitória para provar que o ponto arrancado em Mendoza não foi um acidente isolado de um time à deriva. Na Libertadores, os 2 jogos restantes ainda mantêm viva matematicamente a classificação. Mas o Vitória no Brasileirão vai mostrar se esse time ainda tem condição de competir ou se a crise é mais profunda do que qualquer resultado pontual consegue esconder. O Zubeldia sabe que mais uma derrota pode ser o gatilho final para uma decisão da diretoria que até agora resistiu. E é uma ironia perfeita. A diretoria que criou parte dessa crise vai decidir o futuro do técnico que também tem sua parcela de responsabilidade. Enquanto os jogadores que pararam de render vão para o campo decidir o destino de todos. Então eu te pergunto diretamente, e quero muito ler a sua resposta nos comentários. Quem você acha que tem mais culpa pela queda do Fluminense? Tem quem defenda que a culpa é toda do Zubeldia, que os padrões negativos são claros, que ele perdeu o time e que a demissão já deveria ter acontecido. Tem quem aponte a diretoria como principal responsável, que a decisão do Fla-Flu foi o estopim de tudo e que o técnico foi prejudicado por quem deveria protegê-lo. E tem quem coloque a culpa nos jogadores, que um elenco que parou de correr e de se dedicar não pode jogar a responsabilidade nas costas de mais ninguém. Qual é o seu lado? Comenta aqui com diretoria, Zubeldia ou jogadores e me explica por quê. Eu quero muito ler cada resposta. O Fluminense foi de melhor futebol do Brasil a time que discute demissão de técnico e eliminação na fase de grupos da Libertadores em menos de um mês. Esse é o resumo brutal de abril de 2026. E a resposta para como isso aconteceu não está numa única pessoa, numa única decisão ou num único jogo ruim. Está numa combinação de erros que somados criaram o colapso mais rápido e mais chocante que esse time viveu desde o título que todos ainda lembram. O campo vai dar o veredito final, porque no futebol sempre é assim. Mas dessa vez, quando o veredito chegar, vai ser difícil para qualquer um dos 3 lados se esquivar da conta. Se você curtiu essa análise e acha que essa discussão precisa ser feita, deixa o like. Ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com qualidade para você. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada do que vem pela frente nessa semana decisiva para o Fluminense. A gente se vê em breve.